Esse é o Porto de Santos, o maior da América Latina. Em um ano passam por aqui mais de 100 milhões de toneladas de produtos que são transportados por todo o Brasil e pelo mundo. Importados, exportados, tem produto que não acaba mais. E uma das formas de transportar toda essa carga é assim, dentro de um container. O container, ele representa aproximadamente os 20% da movimentação portuária atualmente em Porto de Santos. Ele movimenta cargas com valor agregado muito alto. Todo tipo de mercadoria industrializada e também matéria-prima que não pode ser embarcada na forma de granel. Tem que ser acondicionada, visando o bom acondicionamento da carga, a segurança, o manuseio e a redução de custos para que essa operação seja efetivada. É o vistoriador que confere se o container está pronto para transportar a carga com segurança e sem riscos, garantindo que a mercadoria chegue ao seu destino em boas condições. Então, vamos ao terminal de containers. É lá que é feita a vistoria. Todo mundo que entra no terminal de containers precisa usar faixa com refletores, porque tem muito trânsito de caminhão e empilhadeira. Todos os containers, quando ficam vazios, eles devem ser encaminhados ao terminal de containers vazios. O vistoriador é responsável por identificar possíveis avarias que tenham sido causadas pelo último usuário. O trabalho do vistoriador é conferir se o container veio com algum tipo de avaria, furos, para ver se vai danificar a carga quando ele sai para exportação. Viu só? Mas em primeiro lugar vem sempre a segurança do trabalhador. Oba. A primeira coisa que o vistoriador deve fazer ao assumir o serviço é colocar os equipamentos de proteção individual, que são as luvas para evitar a entrada de farpas ou cortes, botas com reforço e proteção nas biqueiras para evitar tropeções e que alguns equipamentos caiam sobre os pés e machuquem, a camisa ou faixa com refletores para que o vistoriador possa ser visto durante a operação no terminal. Neste caso, o capacete não é necessário, visto que trabalhamos com containers vazios e não há nada que possa cair sobre a cabeça dos vistoriadores. Dependendo do local de trabalho, também pode ser necessário capacete e protetor auricular. O protetor auricular, por causa de ruídos externos, de máquinas, caminhões, e capacete, no caso, lá fora nem tanto, mas aqui na oficina pode cair um martelo lá de cima, uma ferramenta, uma chave de fenda. Protetor solar também é considerado um equipamento de proteção individual. Os vistoriadores trabalham ao ar livre sob a exposição do sol. Depois dos EPIs, o vistoriador de container ainda precisa separar os materiais que vai levar na vistoria. São prumo, régua, trena, giz, caneta e prancheta e a piqueta. O que é a piqueta? Esse pequeno martelo nós chamamos de piqueta, que é usada para corrosões. Vem ferrugem no container, até mesmo o piso, quando está delaminado, a gente bate e vê que a madeira está podre ou não. Olha só, o container é uma caixa de aço. Ao contrário do que parece, ele não é uma embalagem. O container é um equipamento do veículo transportador. Com o grande advento do container e a necessidade de cada vez mais se transportar cargas ao redor do mundo, foi que se padronizou o container. A ISO, a International Standard Organization, padronizou isso a nível mundial. E hoje nós temos o container de 20 pés, que é equivalente a 6 metros aproximadamente, e o container de 40 pés, que equivale ao seu dobro, 12 metros aproximadamente. Os componentes principais de um container são as hastes de porta, que servem para travar as portas, as alavancas, que movimentam as hastes, as borrachas de vedação, que impedem a passagem de água, os corner posts, que dão sustentação ao equipamento, as laterais, feitas de painéis corrugados,
Os corner castings, ou castanhas, que dão total sustentação ao peso da carga durante a movimentação do container. As longarinas superiores e inferiores, que seguram as argolas de apeação na parte interna, e o piso, que é revestido de madeira. Ao contrário do que muita gente pensa, o local onde estão localizadas as portas é considerado como a parte traseira do container. A parte oposta é considerada como o painel frontal ou a frente do container. Nas portas estão as especificações do equipamento. O Max Gross seria o peso total dele carregado. A tara, que é o peso dele vazio. Payload, que é o peso que ele suporta, a capacidade dele de carga. E a capacidade cúbica dele, que é o volume que ele pode carregar. Todas essas informações são dadas em 2 sistemas métricos. Quando se fala de peso, em libra e quilo. E quando se fala de volume, metros cúbicos e pés cúbicos. Container é uma palavra de origem inglesa, significa contentor, aquilo que contém algo. Nessa área, muitos termos ainda conservam a língua original. Os tipos de container, por exemplo, têm nomes em inglês. Temos 2 categorias de containers. Os containers dry, para cargas secas, como, por exemplo, caixas de papelão, caixas de madeira, bobinas, entre outros. E os containers reefer, para cargas refrigeradas ou congeladas. O reefer possui um equipamento que é responsável por manter a temperatura interna constante. Essa temperatura pode ser ajustada de acordo com a mercadoria a ser transportada. As congeladas, nós temos os alimentos, que são as carnes, peixe. E na parte resfriada, ele pode transportar desde produto químico até coisas mais sensíveis, como plantas, flores, frutas. Ao contrário do que alguns possam imaginar, ele não refrigera. Ele mantém a temperatura ao qual ele foi programado. Então, ele trabalha de mais 30 graus Celsius até menos 30 graus Celsius. O reefer tem uma estrutura diferente dos containers dry. Por fora, ele é revestido de alumínio e por dentro de aço inox. Entre essas 2 camadas, há um isolante térmico, o qual é responsável por manter a temperatura da carga. Outro diferencial está no formato do piso, feito em T, para que o ar possa circular. Os containers standard são os mais utilizados. A principal característica deles é que eles podem carregar os mais diversos tipos de mercadorias: móveis, roupas, brinquedos, cargas com mais volume do que peso, com exceção de cargas refrigeradas ou congeladas e com excesso de altura ou largura. As principais características do flat rack é que ele não possui laterais e nem teto. Ele é utilizado para cargas com excesso de altura ou excesso de largura, como, por exemplo, veículos pesados, bobinas, chapas de aço. Essas cargas são grandes e muito pesadas, por isso o flat rack é adaptável. Olha só. Tanto o painel frontal quanto o traseiro se fecham, transformando o mesmo em uma plataforma. Por esta versatilidade, nos dias atuais, não se fabricam mais unidades plataforma. Os principais componentes de um flat rack são as argolas de peação de carga, as travas de segurança e um outro diferencial está no piso, onde as madeiras possuem um espaçamento entre elas para que a água possa escoar. O flat rack é um container que não possui porta, portanto, as informações dele sempre ficam contidas na base. O diferencial dos containers open tops em relação aos demais é que, ao invés do teto, ele possui uma lona presa por um cabo de aço. Esse tipo de equipamento é utilizado para cargas com excesso de altura e que não podem ser molhadas, como, por exemplo, tratores, equipamentos de grande porte, transformadores, vidros.
Depois que a carga já está no open top, a lona é fixada para fechar a parte de cima. Os itens mais importantes do open top são a lona, a argola da lona, o cabo e os anéis da longarina que fixam o cabo. Outro item também muito importante seria a longarina superior da porta, que ela é removível para condicionar a carga mais alta que a unidade. Existe também o container para cargas aéreas. Ele tem o tamanho adaptado para as portas e os compartimentos do avião. Geralmente é feito de alumínio e fibra de vidro, materiais mais leves e adequados para os aviões. Além de serem resistentes, eles conservam a temperatura dos produtos. O Container Book é um container desenhado especialmente para o transporte de granel sólido. Desde farelo ao grão em si. Ele tem várias escotilhas no seu teto e a parte frontal dele é uma tampa basculante para que você consiga descarregar essa carga facilmente. O Container Book, pelo grande número de equipamentos que ele tem inserido na construção, ele se torna um equipamento muito especial e muito caro. E hoje esse mesmo procedimento é feito no container convencional através do uso de big bags, que são acomodados dentro do container, e a carga vai da mesma forma, com a mesma segurança. Viu quantos tipos de carga podem ser transportadas? A variedade é grande. Em alguns casos, precisam de mais atenção. Explosivos, tóxicos, inflamáveis, radioativos. Essas cargas podem deixar resíduos. A gente não pode entrar direto para dentro do container, que pode ter algum resíduo tóxico, né? Então entrar em contato com o ar, né? Para aliviar o cheiro e depois entrar com calma. Geralmente vem paraformol, né? Vem produtos químicos, o cheiro é forte, já tem que fechar direto e pedir uma lavagem especial. E nunca entramos direto no container. Primeiro fazemos a vistoria externa, porque o gás que estiver dentro do container sai. Aí depois a parte interna. No próximo vídeo, vamos ver como é feita a vistoria. A gente te espera lá.